Olá, crianças, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre as normas que avaliam a gestão da responsabilidade social. A gente tem para fazer esse processo 3 normas: a SA 8000, a ISO 26000 e a ABNT-NBR 16001. Essas 3 normas, elas versam sobre os critérios de análise e avaliação da implementação da responsabilidade social nas organizações. A gente começa com a SA 8000, que é uma norma que tem todos os requisitos e todos os contextos e avaliações para que sejam realizadas auditorias internas para avaliação das condições do local de trabalho. Ela é uma norma que não vai avaliar comportamento externo da minha organização, ela vai avaliar o comportamento interno. Ela vai avaliar todas as relações internas entre a empresa e seus funcionários. Se tem ou não trabalho esforçado, se tem ou não trabalho escravo ou análogo à escravidão, se tem ou não trabalho infantil, se participa ou não de associações com o crime ou com corrupção, se oferece ou não oferece benefícios, se paga ou não paga os impostos, se oferece ou não oferece participação em lucro, se tem ou não tem segurança e medicina no trabalho, e por aí vai. Ela é uma norma que ela permite que sejam avaliados os processos internos da organização para avaliar qualquer tipo de inadequação do comportamento da empresa com os funcionários no contexto das relações de responsabilidade social e ética. Ela tem, das 3 normas, ela é que tem requisitos mais rigorosos. Tem-se auditores que passam por um processo de certificação para poder acompanhar esses procedimentos das organizações, esses procedimentos dentro do contexto da organização sobre a responsabilidade social, e ela permite uma certificação quanto à implementação da responsabilidade social na relação trabalhista. A segunda norma que a gente aborda é a ISO 26000. Vocês sabem que ISO é uma norma de padronização internacional, ou seja, eu avalio critérios internacionalmente aceitos dentro de determinados contextos, no caso da 26000, o contexto da responsabilidade social. Ela apresenta os parâmetros que devem ser seguidos para que uma empresa seja considerada ética, seja considerada transparente e seja considerada socialmente responsável. Nesse contexto, ela vai delimitar os processos, os princípios e as práticas que devem ser adotados e avaliados, definindo as diretrizes e a forma de aplicação. Ela é uma norma de uso voluntário e não é passível de certificação. A última das normas é a definida pela ABNT, é a NBR de número 16001. Essa NBR ela é estabelecida pelo Inmetro, traçando diretrizes dentro do que a ISO 26000 define. Então, ela vai fazer uma adaptação da ISO 26000, adequando para as legislações vigentes no Brasil, para implementar essa responsabilidade social dentro do contexto das organizações brasileiras e permitir que essas organizações sejam certificadas, já que a ISO 26000 não é passível de certificação. Quando a gente fala da norma de 16001, ela vai avaliar os compromissos que a nossa organização tem com responsabilidade, com transparência, com comportamento ético e comprometimento com a ética. Vai avaliar ainda se a minha empresa tem respeito pelos funcionários, se tem respeito pelas partes interessadas, se a minha organização atende aos requisitos legais, nacionais e internacionais de implementação de responsabilidade social e se ela busca adequar seus comportamentos àquilo que nós consideramos, aquilo que é considerado internacionalmente como sendo um comportamento ético e de responsabilidade social.
Essas 3 normas, elas vão definir como uma organização pode trabalhar e avaliar a sua responsabilidade social organizacional. Certo, crianças? Por hoje é só, e dessa audioaula vocês estão liberados. Tchau, tchau!